Aqui a história já começa no hospital, pois devido aos constantes maus tratos de sua amiga de infância, o Prota acabou entrando em colapso devido ao estresse. E em seu quarto lá estava Hanabi novamente chamando Souma de inútil e fazendo uma expressão presunçosa, enquanto falava que ele era um péssimo namorado também, e que só não terminava com ele por pena. Ouvir isso faz Souma finalmente tomar uma decisão, e assim ele fala que quer terminar com ela, deixando Hanabi surpresa. Mas antes de contar o que vai acontecer, voltamos ao passado, mais especificamente na infância deles. Souma estava no parque brincando na areia, até que Hanabi aparece atrás dele perguntando se ele estava fazendo um elefante de areia. E quando ele responde que sim com uma expressão bem alegre, ela faz uma expressão de desdenho. E então ela fala que Souma é estranho e que todos os outros também pensam isso, mas como ela é uma pessoa gentil, ela irá brincar com ele. Souma se desculpa com ela e ao mesmo tempo que ela parecia realizada em colocar ele pra baixo, Souma pensava no motivo dos outros acharem ele estranho. Mesmo com todos os insultos dela, ele nunca pensou em revidar. Até mesmo quando ele achava que ela tinha passado dos limites, ele só aguentava calado. E então Hanabi só continuou insultando e maltratando ele cada vez mais, e até mesmo usando ele como saco de pancadas. Ela fazia ele se sentir mal até mesmo por não ter feito anotações para ela quando ela faltou aula. Até que no ensino fundamental ela forçou ele a começar a namorar com ela, e mesmo assim ela não mudou, e na verdade só piorou. Ela reclamava de tudo, até se ele demorasse alguns minutos para responder uma mensagem dela, o chamando de nojento e falando que ele não tinha consideração pelas pessoas. Isso continuava até mesmo agora no ensino médio, até que num dia chuvoso Souma recebe uma mensagem de Hanabi falando que estava quase terminando sua reunião de amigos, e que era para ele ir até o restaurante perto da estação buscar ela. Souma se perguntava se aqueles amigos dela também estarão lá quando ele chegar, ficando aflito e dizendo que suas dores no estômago têm ficado mais fortes a cada dia que passa. Ele até cogita a ideia de mandar uma mensagem para Hanabi dizendo que não poderia ir buscar ela pois suas dores estavam intensas, mas se ele fizesse isso ele tinha certeza de que ela iria incomodar ele durante horas. E enquanto pegava 2 guarda-chuvas, ele recebe outra mensagem dela, e nela dizia que ele tinha 5 minutos para chegar até onde ela está. Souma, que parecia estar exausto, responde que estava chovendo, mas logo após isso ela responde que era exatamente por isso que ela queria ele lá em 5 minutos, e assim falando que parecia que ele nem se importava se ela se molhasse, e que ele não era nada compreensivo e ninguém gostaria de uma pessoa como ele. Após isso, Souma sai correndo debaixo de chuva e sem abrir seu próprio guarda-chuvas. Ele sabia que ficaria todo encharcado, mas isso não importava, pois ele tinha que chegar rápido até ela, senão seria insuportável aguentar ela depois, já que ela tinha medo do escuro. Enquanto isso, Hanabi ainda estava dentro do restaurante feliz conversando com seus amigos, até que ela recebe uma mensagem de Souma que estava do lado de fora, e então ela pega o celular e responde ele, falando que ele demorou demais e que era para ele esperar ali fora até que ela termine sua reunião com os amigos. E após um tempo se passar, Souma estava todo molhado esperando por Hanabi, até que alguém começa a dar risada, e então um deles fala que ganhou a aposta pois já fazia 1 hora que Souma estava esperando Hanabi debaixo de chuva. E então Hanabi aparece sorrindo de forma maliciosa, e enquanto alguém falava que ele estava todo molhado e seu cabelo parecia até uma alga marinha, Souma se dá conta de que toda essa demora se tratava de uma aposta dela com os amigos. E ao mesmo tempo que ele se agachava no chão por conta de sua dor no estômago, Hanabi aparece falando que tudo aconteceu exatamente como ela tinha dito, e que Souma faz tudo o que ela manda ele fazer. E assim ela se abaixa em sua frente fazendo uma expressão presunçosa e pedindo para ele confirmar o que ela tinha acabado de falar. E enquanto ela parecia toda feliz, a dor de estômago dele estava cada vez pior. Ele precisava ir para casa tomar algum remédio. Na verdade, ele nem deveria ter vindo até ela e simplesmente poderia tê-la ignorado, pois se ele não tomar algo logo, ele poderia até mesmo acabar morrendo. Após isso, voltamos ao presente, e os dois permaneciam sérios se encarando em silêncio, até que Hanabi quebra o silêncio perguntando o que ele queria dizer com aquilo. E então Souma fala que como ela disse que só não terminava com ele por pena, então ele estava terminando com ela em vez disso, e que hoje será o último dia da relação deles. Ao ouvir isso, Hanabi senta na cama e começa a rir de suas palavras, pegando no queixo de Souma e falando que ele não tem autoridade nenhuma para decidir isso. Ela era a única que poderia terminar com ele, não ao contrário, falando que ele não tinha o direito de agir por conta própria e que ela ficou tão irritada com isso que ela tinha vontade de acabar com a vida dele. O cabelo de Souma estava tão comprido e bagunçado que nem dava pra ver a expressão que ele estava fazendo no momento. E assim Hanabi fala que alguém como ele não tinha o direito de recusar alguém como ela, e falando que era para ele parar de ser um idiota, pois ela tinha certeza que além dela ninguém mais teria vontade de namorar um cara como ele. E então Souma responde que mesmo que isso seja verdade, ele ainda não tinha obrigação nenhuma de namorar com ela, deixando Hanabi em choque, e após isso empurrando ela para fora de seu quarto, enquanto falava que era para ela ficar feliz já que ele estava livrando ela de ter um namorado tão inútil. Hanabi permanecia confusa enquanto era expulsa do quarto em que Souma estava, e quando ele fecha a porta na cara dela, ela imediatamente começa a bater na porta gritando que esse era o momento em que ele deveria estar implorando pelo perdão dela, até que uma enfermeira aparece falando para ela parar de gritar pois aquilo ali era um hospital, fazendo Hanabi se desculpar e falar que apenas teve um desentendimento com seu namorado, mas que foi culpa dela pois ela acabou
acabou perdendo o controle quando soube que ele estava doente. E assim ela se curva para a enfermeira dizendo que iria embora e se desculpando novamente pela confusão. E enquanto Soma pensava que ela sabia muito bem bancar a boa moça na frente das pessoas, mas que na realidade ela era muito rabugenta, Hanabi saía dali com uma expressão irritada. E após isso ela manda uma mensagem para ele dizendo que ela estava começando a ficar realmente furiosa e que era para ele começar a se desculpar imediatamente. Mas Soma não responde ela e isso deixa Hanabi ainda mais irritada. E assim ela começa a bombardear ele com mensagens, dizendo que gastou muito tempo com ele e que ele não tinha o direito de fazer isso com ela após ela ter feito tanto por ele. Falando também que ele era pior que lixo e que como ele não tem amigos, sem ela ele ficará completamente sozinho. E que se ele não ligasse para isso, era para ele curtir sua vida solitária daqui em diante. Isso aqui, meus senhores, é a completa personificação de uma pessoa extremamente tóxica e narcisista. Seja homem ou mulher, fiquem bem longe de pessoas assim. Bom, voltando para a história, Soma estava exausto desses joguinhos dela. E enquanto ela mandava mais mensagens dizendo que ele era um fracassado, pois mesmo não respondendo, ele ainda continuava lendo suas mensagens, Soma toma a decisão de finalmente bloquear ela, pois o hábito dela de interpretar as coisas como quer estava forte como nunca. E após ele se levantar e ver seu reflexo na janela, ele se lembra do passado, onde Hanabi perguntava se alguma vez ele já tinha olhado o próprio rosto no espelho. E quando ele pergunta o porquê, ela responde que se ela tivesse o rosto igual ao dele, ela jamais o mostraria para ninguém, já que as pessoas zombariam dela por isso. E então ela fala que tinha pena dele e que ele devia deixar seu cabelo crescer e assim esconder seu rosto, pedindo se ele poderia fazer isso enquanto sorria. No presente, Soma fala que graças a Hanabi falar somente coisas que acabam com a sua autoestima, agora ele não conseguia mais dar o devido valor às coisas ao seu redor, decidindo que assim que sair do hospital ele irá imediatamente cortar seu cabelo. Um tempo depois, em uma barbearia, ele realmente corta o cabelo, decidindo cortar seu passado com Hanabi também, e assim sua relação de 13 anos com ela finalmente chegou ao fim. No outro dia na escola, Soma caminhava sozinho, mas por onde ele andava todos pareciam olhar para ele. As garotas estavam eufóricas e loucas para saber quem era aquele bonitão e se perguntando se era algum aluno novo. E enquanto Soma se sentava em sua classe, uma das garotas fala para sua amiga que ele era o tipo ideal dela e seu cabelo e seu olhar eram muito descolados. Até que Soma olha para elas confuso, deixando todas elas coradas que imediatamente saem correndo de vergonha e deixando ele ainda mais confuso. Até que alguém aparece dando risada da situação. O nome do sujeito é Haruta. E enquanto ele tocava no ombro de Soma, ele fala que todas as garotas pareciam estar interessadas nele, mas ele, por outro lado, nem parecia ter notado isso. E assim ele fala que não era possível que Soma não fosse ciente de sua boa aparência. Soma então pergunta se realmente é alguém bonito e que essa era a primeira vez que alguém fala isso para ele. E Haruta responde que como ele se escondia com aquela franja, era normal ninguém ter reparado no rosto dele, deixando Soma conformado com aquela afirmação de Haruta. E quando Soma nota, aquelas garotas de antes novamente o cercam, pedindo se ele era aquele mesmo Soma de antes e falando que ele estava muito diferente agora, e que ele está muito melhor sem aquela franja. Uma delas até fala que ele estava parecendo um galã. E enquanto todas pareciam estar apaixonadas por ele, Haruta pergunta por que ele decidiu cortar o cabelo, e Soma responde sorrindo que estava na hora de mudar. Haruta então fala que ele ficou muito melhor assim, e as três garotas no fundo pareciam concordar com ele. Soma mexe em seu cabelo e após isso agradece pelo elogio, dizendo que ouvir isso deixava ele muito feliz, fazendo as três garotas entrarem em colapso com aquele sorriso dele. E enquanto ele ficava confuso, Haruta dá risada e fala que ele ainda tem muito o que aprender, fazendo assim Soma falar que sente muito se sua mudança repentina causou algum desconforto para eles, mas que ele queria poder conversar mais com eles daqui em diante, e se não fosse um incômodo, ele queria se dar bem com todos. Ao ouvir as palavras dele, todos concordam felizes, falando que o garoto quieto e sombrio era na verdade um bonitão. Soma finalmente se sentia feliz, pois agora parecia que ele não estava mais sozinho. Após a aula terminar, estava na hora do almoço, e enquanto caminhavam, um grupo tinha se formado ao redor de Soma, e Haruta fala que nunca pensou que ele podia se comunicar tão bem, e que se soubesse disso eles poderiam ter conversado antes. Isso faz Soma novamente se desculpar, dizendo que sempre teve essa atitude negativa, mas que estava feliz por Haruta ter conversado com ele. Ouvir isso deixa Haruta emocionado, e então ele fala que além de bonito, Soma é gente boa, mas Soma sorrindo responde modestamente que é só um cara normal, e isso faz todas as garotas gritarem de paixão. E assim Haruta fala que a beleza dele estava a nível de tesouro nacional, então era para ele parar de sorrir tão facilmente na frente das garotas. Ouvir isso deixa Soma confuso por um momento, mas ele logo volta a sorrir com uma aura brilhante em volta dele, pedindo para Haruta parar de brincar desse jeito. Ver aquele sorriso deixa todas as garotas coradas, e por algum motivo até os garotos começam a ficar levemente corados. E ao mesmo tempo que as garotas à sua volta estavam encantadas com ele, tinha uma garota que encarava aquela situação com uma expressão desagradável no rosto. Como Soma já conhecia ela há muito tempo, ele nota que por sua expressão ela parecia estar cheia de ódio. O motivo disso poderia ser por ele ter terminado com ela, ou por ele ter bloqueado ela, ou por ter cortado seu cabelo, ou então tudo isso junto. Mas como isso não importava mais
para ele e nem era mais de sua conta, ele simplesmente a ignora. Mas Hanabi chama ele mandando ele esperar. E enquanto olhava para ela, Soma novamente lembra do passado. Quando eles começaram a namorar, Hanabi mandou ele não contar para ninguém sobre o namoro deles, pois como ela é a autoproclamada garota mais bonita da escola, ela tinha receio dos outros falarem que ela era demais para ele e que eles não combinavam nem um pouco. Afinal, ela não queria que as pessoas questionassem os gostos dela. E quando Haruta pergunta se Soma conhecia ela, ele simplesmente passa por Hanabi falando que não e que nunca viu ela antes, a deixando surpresa. E enquanto eles se afastavam, Hanabi fica irritada, se sentindo totalmente humilhada e envergonhada por ele ter feito de conta que nem a conhecia. Após os acontecimentos anteriores, Soma estava em sua classe, e depois de terminar uma avaliação, ele fica surpreso, pois acabou mais rápido do que esperava e ainda faltava 15 minutos para a aula acabar. E então ele começa a lembrar de quando ignorou Hanabi. Soma tinha 100% de certeza que ela estava furiosa nesse exato momento, mas isso já não importava mais para ele. Ele estava mais preocupado em encontrar algo para passar o tempo que falta para o fim da aula. Até que a garota sentada ao seu lado chama sua atenção. Ela puxa um livro de sua bolsa e começa a ler, deixando Soma admirado com a presença calma dela. Até que de repente uma brisa de vento forte faz o marca-páginas dela voar longe, caindo no pé de Soma, que imediatamente estende a mão para pegá-lo, deixando a garota surpresa. Soma então ergue a cabeça e entrega para a garota o marca-páginas dela, e após o pegar, ela agradece ele sorrindo, deixando Soma novamente admirado, mas dessa vez com um sorriso bonito dela. E quando ele responde de nada, a garota fica surpresa. Então ele pergunta qual era o motivo dela ter se surpreendido, e ela responde que essa foi a primeira vez que ele falou com ela, fazendo Soma se lembrar de quando Hanabi falou que tinha certeza que ele nunca arrumaria outra namorada além dela. Ela inclusive fala que o motivo disso era porque ele não tinha nada que faça uma garota gostar dele, e que na verdade era mais fácil listar todos os pontos negativos dele do que os positivos. Essas palavras atingiam Soma como se fossem espinhos, mas ele jamais revidava. Hanabi então continuava, falando que como ela era uma pessoa maravilhosa e tinha pena dele, ela decidiu ser sua namorada, e que ela fazia um favor em namorar alguém tão desprezível quanto ele, então era melhor ele ser grato a ela. E como se já não bastasse todo esse show de narcisismo dela, Hanabi pergunta se ele alguma vez já tentou falar com outra garota além dela, mas antes dele responder algo, ela já fala que não era nem para ele tentar, pois ele com certeza seria um incômodo, mas que como ela tinha pena dele por não ter ninguém com quem falar, ela ainda conversaria com ele sempre que tiver tempo, mas mandando ele não se esquecer de que ela será a única garota que entrará na vida dele, e então mandando ele entregar seu suco para ela. Soma preferia não conversar com outras garotas para justamente evitar esse tipo de sermão dela. E voltando ao presente, Soma se dá conta de que mesmo não estando mais com Hanabi, ele ainda evitava as garotas. E assim ele se desculpa com a garota ao seu lado por não ter interagido corretamente com todos até agora. Ao ouvir ele se desculpar, a garota logo fica corada. Então Soma pergunta se estava tudo bem com ela. Ela então responde que estava tudo bem e que ele não precisava se preocupar, pois nunca incomodou ela. E assim ela se apresenta dizendo que seu nome é Yukishiro Fumi. Soma fala que era um prazer conhecê-la, mas que ele já sabia seu nome, fazendo Yukishiro sorrir. Vendo a maneira como ela agia perto dele, fazia Soma ficar intrigado. Até que ela muda de assunto falando que agora que ele mudou sua aparência, ele chama muita atenção. Mas Soma responde que isso provavelmente não irá durar muito tempo e que ele se sente como se fosse uma atração de circo, fazendo Yukishiro cair na gargalhada, falando que ele estava exagerando. E enquanto ele via ela sorrir de forma meiga, Soma pensa que falar com ela era muito diferente das conversas que ele tinha com Hanabi. Com Yukishiro ele podia falar de forma natural e sem ter que ficar preocupado a todo momento. Ela não parecia ser o tipo de pessoa que começa a reclamar sobre tudo a qualquer momento. E conversando com ela, ele não sentia aquela vontade de afastá-lo o mais rápido possível, lembrando de como se sentia quando estava com Hanabi, onde ele nem podia chamar aquilo de conversa. Era mais como ter que aturar alguém despejando todas as suas reclamações sobre tudo o tempo todo. E o Yukishiro, que olhava para ele atentamente, fala que sempre quis conversar com ele desse jeito. E quando Soma pergunta o motivo, ela responde que sempre via ele regando as flores do jardim da escola depois da aula. E para ela, isso passava a impressão de que ele era uma pessoa excelente. Mas Soma responde que fazia isso como passatempo, pensando que só fazia isso como forma de passar o tempo enquanto era obrigado a esperar Hanabi terminar suas atividades na escola. Até que Soma se dá conta de que Yukishiro gostaria de conversar com ele desde aquela época em que ele era sombrio e solitário. E enquanto ele pensava, Yukishiro fala que ouviu as outras garotas conversando sobre o quão bonito Soma é. E então ela fala que pelo jeito a popularidade dele estava aumentando cada vez mais, deixando ele apreensivo. Após isso, Soma foi aproveitar seu tempo livre para fazer coisas que ele nunca mais tinha conseguido fazer, como por exemplo ir até uma livraria, ir até um fliperama e até comer um lanche em paz sem que seu celular tocasse toda hora. E enquanto comia, Soma fala em pensamentos que tudo estava muito melhor desde que ele terminou com Hanabi e não precisava mais responder suas mensagens a cada 5 minutos, ou até mesmo ser bombardeado pelas mensagens dela, lembrando do tempo que só ouvir o toque de notificação dela fazia seu coração quase
parar. Diferente daquela época, agora ele não tinha mais motivos para ter medo. Afinal, ele jamais irá trocar mensagens com ela novamente. Saindo da lanchonete, já estava na hora de voltar para casa, pois sua mãe com certeza estava esperando com a janta pronta. Olhando para seu reflexo no trem, Souma fala consigo mesmo que o dia de hoje foi perfeito, tanto na escola quanto na sua tarde livre. Mas o melhor disso tudo foi poder falar com seus colegas. Afinal, ele não imaginava que a escola poderia ser um lugar tão divertido. Souma sempre tentou evitar as pessoas por ordens de Hanabi, mas ainda não era tarde demais, e ele pensava que se ele se esforçasse, ele ainda poderia aproveitar sua vida escolar. Essa era a primeira vez em sua vida que ele pensava esse tipo de coisa. E enquanto ele se aproximava de casa, Hanabi estava parada em sua frente, e sorrindo como se nada tivesse acontecido, ela fala que estava esperando por ele. E então Hanabi pergunta por que ele demorou tanto, e fala que já faziam 2 horas que ela estava ali parada esperando por ele. E assim ela fala que já mandou ele não fazer desvios no caminho de casa, e pergunta por que ele sempre desobedece às ordens dela. Ouvir isso deixa Souma incrédulo, e enquanto ele tentava novamente se afastar dela em silêncio, Hanabi fica irritada e se põe na frente dele dizendo para ele parar de evitar ela. Ele então pergunta de maneira fria o que ela queria, e ela responde corada que ficou esperando por ele durante 2 horas. Souma então fala em pensamentos que ela sempre foi assim, dizendo fazer as coisas por ele como se ele tivesse que ser agradecido por tudo que ela decide fazer. Ela fala que estava muito irritada com os colegas dele também, pois mesmo ela tendo decidido abandonar ele, ela nunca pensou que seus colegas começariam a agir amigáveis com Souma do nada. E quando ele se lembra dela ter falado essas mesmas asneiras por mensagens naquele dia, ele pergunta para Hanabi se ela esperou ele por 2 horas só para falar esse monte de besteira sem sentido, deixando ela irritada com o modo de falar dele. Souma então toma a iniciativa dizendo que só irá falar mais uma vez, mas que agora ela é uma desconhecida para ele, e que se ela continuar com essa loucura será um verdadeiro incômodo. Ao ouvir isso, Hanabi faz uma expressão aflita e pergunta se ele realmente irá terminar com ela, e Souma responde que foi exatamente isso que ele fez. E quando ela fala que ele nunca será capaz de ter uma vida normal se terminar com ela, Souma responde que nunca teve uma vida normal quando estava com ela, mas Hanabi o ignora e pega em seu braço, falando que se sente mal por ele, pois só porque mimaram ele por um dia ele já não sabe mais quem é que manda, e falando para ele cair na real logo. E então ela continua, falando que todos só se aproximaram dele devido à aparência atual dele, e que eles são pessoas horríveis por isso, e que como Souma nem consegue entender isso, só mostrava o quanto ele precisava dela, pois ninguém além dela irá dizer essas verdades para ele. E enquanto ela sorria, Souma fala consigo mesmo que seus colegas não são como Hanabi, e nenhum deles tenta dizer o que ele deve ou não fazer ou com quem ele deve ou não fazer amizade. Além disso, Hanabi já não é mais sua namorada, mas ao mesmo tempo que ele pensava, ela continuava falando que pessoas defeituosas como ele precisam de alguém para guiar em cada passo, e assim pedindo para que ele peça desculpas para ela de uma vez, pois não era a primeira vez que ele irrita ela, e que como ele não sabe ler o clima, ela acabou se acostumando com isso, e que graças a ele ela aprendeu a ser uma pessoa generosa. Então se ele pedisse desculpas de forma sincera, ela o perdoaria. E após ouvir todas essas merdas dela em silêncio, Souma fala que isso era impossível, e que o sentimento de desprezo que ele tem por ela fica mais forte a cada segundo. E então ele termina dizendo que não quer mais ela em sua vida, enquanto fazia uma expressão séria. O choque deve ter sido tão grande que Hanabi ficou ainda mais sem noção, dando risada e falando que ele era realmente nojento e que ela queria terminar com ele. Mas Souma responde que era tarde e que foi ele quem deu um pé na bunda dela. Mas ela ergue a voz e fala que ele não tinha permissão para fazer isso. E Souma, que já estava ficando cansado, fala que era para ela parar logo com essa palhaçada, pois foi ela quem disse que só estava com ele por pena. E com isso, Hanabi fala para ele ficar ciente de que agora ela está realmente brava, e então sai dali às pressas e irritada. Por outro lado, Souma estava feliz, pois parecia que Hanabi tinha finalmente entendido o recado. Pelo menos ele achava isso. Alguns dias após ter falado com Hanabi, a vida de Souma finalmente tinha encontrado um pouco de paz. É claro que ele ainda esbarrava com ela algumas vezes na escola, mas não era como se ele estivesse procurando por ela em cada canto. Mas o fato era que ela de repente começou a aparecer cada vez mais em seu campo de visão. Mas o lado bom disso é que pelo menos ela não tentava conversar com ele, mas algo preocupava ele. Isso era o fato de que quando eles estavam juntos, ela sempre fazia ele esperar ela pelos motivos mais bobos, mas agora ela sempre chega antes que ele na estação de trem. Souma então se pergunta se ela estava acordando mais cedo ou se antes ela só fazia ele esperar ela de propósito, mas mesmo assim ele continuava sem se importar, até que ele nota que ela estava conversando com um garoto que está no mesmo ano que ela e é o melhor membro do clube de atletismo. Hanabi perguntava toda fofa qual era o tamanho do amor que Kirigaya sentia por ela, e o gado responde que ama ela mais que tudo no mundo, e assim eles continuavam com todo aquele chamego, enquanto Souma via aquilo sem esboçar nenhuma reação. E então Hanabi fala que irá lançar uma magia, e que assim Kirigaya não pensará em mais ninguém além dela. E o cara que já tem Gaia até no nome fala que ela era muito fofa e que não tem ninguém além dela em sua vida. E enquanto eles dois estavam melosos, Souma fala em pensamentos para eles olharem
ao redor, pois as pessoas estavam achando aquilo ridículo. Soma chegou a ter calafrios com aquela visão do inferno diante dele, e assim ele decide que irá começar a sair mais cedo de casa. Mas 2 dias depois, Soma fica incrédulo, pois os dois estavam novamente ali. Mesmo Soma tendo começado a sair mais cedo para não dar de cara com eles, parecia que de nada tinha adiantado. Vendo o sorriso presunçoso de Hanabi, ele nota que isso definitivamente não era uma coincidência. Soma conseguia ler Hanabi facilmente, e seu rosto dizia: olha pra mim, já arrumei um namorado novo. E provavelmente esse era o jogo dela agora. Mas Soma não se importava nem um pouco, e então sai do local, deixando Hanabi extremamente irritada, ao mesmo tempo que afastava Kirigaya de perto dela. Na escola, todos dão bom dia para Soma, que logo de manhã já estava completamente exausto por culpa daqueles dois na estação de trem. Mas ele não podia se deixar abalar e precisava focar naquilo que realmente importa. Afinal, a primeira aula do dia é de educação física, e enquanto os alunos permaneciam sentados, o professor fala que hoje era o dia de escolher a ordem dos alunos que irão participar da corrida de revezamento do festival escolar. O melhor colocado ficará com a posição de âncora, enquanto o segundo melhor ficará com a posição de topo. E quando o professor fala que quem estiver entre os dois melhores poderá ficar muito popular com as garotas, de repente todos os alunos começam a gritar motivados, deixando Soma perplexo, pois realmente parece ter funcionado. Já Soma, por outro lado, sempre se contém todos os anos mantendo um tempo mediano, então ele não sabia o quão bom ele poderia ser agora. Quando estava no fundamental, Soma ganhou a corrida do festival, ficando feliz por ter ganhado o adesivo de primeiro lugar. Mas sua felicidade logo foi tomada dele quando Hanabi arrancou seu adesivo falando que odiava quando ele era tão rápido assim, pois ele parecia até um cavalo de corrida e isso era algo nojento. E então ela manda ele começar a correr devagar. E depois disso, Soma passou a se controlar de propósito. E todo ano quando chegava o festival escolar, Hanabi falava coisas tóxicas para desmotivar ele ainda mais. Quando ela falava que odiava não ser a mais amada por todos, Soma fala em pensamentos que ela certamente não suportava quando ele recebia mais atenção que ela. E mesmo que receber a atenção dos outros não fosse seu objetivo, Soma não queria viver uma vida inteira escondido nas sombras. E tudo que ele queria era ser normal. E assim ele decide que dessa vez irá correr normalmente sem se controlar. E quando o professor dá o sinal de largada, Soma começa a correr sem se importar com mais nada. Ele se sentia tão leve como nunca antes se sentiu. Não ter que olhar para os outros ou se controlar era muito mais fácil. E após ultrapassar a linha de chegada, ele se perguntava como deve ter sido o seu tempo. E quando ele olha para trás, tanto o professor quanto seus colegas estavam chocados com a velocidade dele. E assim deixando ele confuso, perguntando por que eles estavam paralisados daquele jeito. Até que o professor pergunta desde quando ele era tão rápido assim, e que mais um pouco e Soma teria batido o recorde estadual. Ouvir isso deixa ele surpreso, pois nem ele imaginava que podia correr tão rápido assim. Até que Haruto e os outros falam que com Soma no time eles com certeza irão ganhar o festival, dizendo que a posição de âncora tinha que ser dele. Todos estavam animados, pois com Soma a vitória era quase certa. E enquanto eles falavam coisas aleatórias sobre o prêmio da turma que vencer, Soma os interrompe falando que pode ter sido apenas sorte de principiante, e que ele não sente que é a melhor opção para a posição de âncora do time. Ao ouvir isso, todos os seus colegas ficam instantaneamente desanimados, e então logo pedem para ele não falar isso, enquanto imploravam para ele ser o âncora, fazendo ele pensar que se sentirá mal se recusar agora. Então ele responde que não pode prometer a vitória, mas promete que dará o máximo de si, deixando todos felizes com sua resposta, principalmente Haruta, que fala estar contando com ele. Soma então fala que ficou surpreso com a reação deles, mas que estava agradecido por eles depositarem tanta confiança nele, deixando Haruta emocionado, falando que ele realmente é um cara legal. E assim ele fala que estava começando a gostar ainda mais dele, e todos concordam com Haruta, deixando Soma sem graça. Na sala, após todos os membros serem selecionados, as garotas estavam eufóricas por Soma, além de bonito, ser tão bom nos esportes. E enquanto Haruta se gabava de seu amigo, Soma pensa que até uns dias atrás ele era somente um esquisitão, mas olhando como todos interagiam com ele, isso com certeza mudou, e agora ele era querido por todos seus colegas. Sua vida ter mudado tanto para melhor era graças a ele ter terminado com Hanabi. Após isso, enquanto ele lia um livro, Yukishiro chama a atenção dele falando que ele novamente se tornou o centro das atenções. Mas ele fala que não era seu objetivo ser um atleta, então ele aposta que logo todos irão esquecer disso. Mas Yukishiro tinha suas dúvidas, pois Soma agora tinha se tornado um herói para a escola. E então ela fala que também queria ser tão boa quanto ele nos esportes, pedindo se ele teria alguma dica para ela. Mas Soma responde que se existisse alguma dica, ele não fazia a menor ideia do que seria. E isso deixa ela desanimada, falando ter pensado que se pedisse para que alguém rápido a ensinasse a correr, talvez pudesse ajudar um pouco. Yukishiro então fala que queria poder faltar no dia do festival escolar. E quando Soma pergunta se ela odiava tanto assim, ela responde sorrindo que realmente odiava, deixando ele inquieto, pois queria poder ajudar ela de alguma forma. E enquanto eles conversavam, alguém aparece chamando por Soma e dizendo querer conversar com ele. O cara de aparência ameaçadora se chama Hasuiki, e foi ele quem ficou em segundo lugar na corrida e acabou ficando com a posição de topo. Soma não fazia
fazia ideia do que aquele cara poderia querer com ele, até que Hasuiki pergunta para ele o quão sério ele estava sobre o revezamento, deixando Soma confuso. E então Hasuiki faz uma expressão extremamente séria e pergunta se ele estava disposto a morrer pela vitória. Soma, encurralado, fala que não estava nem um pouco disposto a isso, deixando Hasuiki decepcionado, falando que isso não ia adiantar e que, considerando a habilidade e o potencial de Soma, ele precisava de um favor dele. E então ele fala que tem treinado incessantemente para ser o âncora, mas que acabou sendo facilmente derrotado por Soma. Soma então pergunta se por acaso Hasuiki queria que ele desistisse da posição de âncora, mas Hasuiki fala que não era nada disso e que ele foi derrotado de maneira justa, e que é por isso que Soma precisa fazer de tudo para vencer o âncora da turma B. E então Hasuiki pede para que Soma derrote Kirigaya por ele, deixando Yukishiro e Soma surpresos. Soma então pergunta se Kirigaya era aquele bonitão que é o melhor do clube de atletismo, e Hasuiki responde irritado que era ele mesmo, e que Kirigaya é um mulherengo safado. Soma lembrava de Kirigaya pois era ele quem estava com Hanabi de manhã na estação, e então ele pergunta para Hasuiki o motivo dele querer tanto derrotá-lo, e se eles eram rivais ou algo do tipo. E Hasuiki, ainda irritado, faz uma expressão aflita por um breve momento, mas logo depois responde que Kirigaya roubou sua namorada. Soma fica sem reação ouvindo aquilo, e quando ele olha para Yukishiro, ela imediatamente vira o rosto envergonhada. E enquanto Soma estava sem entender a situação, pois pelo que ele sabe Kirigaya e Hanabi agora estavam juntos, Hasuiki fala que não guarda ressentimentos por ele ter levado sua namorada, pois a culpa foi dele por não ser bom o suficiente para ela. E se eles estivessem juntos e felizes, ele teria deixado esse assunto pra lá tranquilamente. Mas o problema é que ele a largou logo em seguida para pegar uma caloura, que logicamente é a Hanabi. Hasuiki, com raiva, fala que não pode perdoá-lo por isso. E enquanto Soma finalmente entendia a situação, Hasuiki fala que além disso, quando passou por Kirigaya mais cedo no corredor da escola, ele logo começou a debochar dele, dizendo que ele tinha certeza que seria o âncora de sua turma, mas por outro lado ele sentia pena de Hasuiki. Hasuiki então fala que não somente perdeu para ele no amor, mas agora perdeu nos esportes também, deixando Yukishiro e Soma com pena dele. Soma fala que pelo jeito seria melhor mesmo se Hasuiki corresse contra ele, ainda mais pela história complicada que eles compartilham, e ouvir isso deixa Hasuiki em lágrimas. E enquanto Soma e Yukishiro estavam paralisados por um cara daquele tamanho estar chorando, Hasuiki fala que se pudesse fazer isso ele não teria perdido para Soma em primeiro lugar, e que tinha um limite para sua própria capacidade mesmo se esforçando muito, e ele sabia que não tinha chances de derrotar Kirigaya, mas Soma estava além desse limite, então ele implora para que ele destrua aquele gado safado por ele, mas Soma estava desconfortável por Hasuiki estar perto demais, pedindo para ele se afastar e assim perguntando o que Hasuiki quer que ele faça. Hasuiki então responde que o ensinará a correr de maneira mais eficiente, pois assim ele poderá melhorar ainda mais seu tempo, e então ele revela que quer que Soma esteja em perfeitas condições, afinal o recorde estadual é do próprio Kirigaya. Ouvir isso deixa Soma surpreso, perguntando como um amador como ele poderia derrotá-lo, mas Hasuiki estava confiante de que com bastante treino ele poderia fazê-lo. Por outro lado, Soma não parecia nada confiante, e então Soma fala que para começo de conversa a corrida nem é um evento individual, então a vitória não dependia somente dele melhorar seu próprio tempo, mas Hasuiki discorda dele e fala que comparando sua própria turma com a de Kirigaya, eles estão praticamente em pé de igualdade, e mesmo que as condições individuais ainda possam influenciar no resultado, quem pegar o bastão primeiro determinará o vitorioso entre os âncoras. Então Hasuiki fala que eles ainda têm 2 semanas até o evento, e assim propõe para que eles treinem até melhorar o tempo de Soma. Soma então, após pensar um pouco, pergunta se em troca disso Hasuiki poderia fazer um favor para ele, e quando Hasuiki responde que faria qualquer coisa, Soma pede que ele também ensine Yukishiro a correr, deixando ela surpresa e pedindo se estava tudo bem mesmo ela participar. Hasuiki concorda com um sorriso no rosto e assim manda eles se prepararem, pois eles irão começar a treinar na manhã seguinte. E então ficou decidido que Soma derrotaria o novo namorado de Hanabi, e em troca Hasuiki ensinaria Yukishiro a correr. Na manhã seguinte, quando Soma chega até a pista de atletismo, ele é recebido por Hasuiki e Yukishiro que já estavam ali. Então ele logo sorri e dá bom dia para eles, pensando que nunca antes se encontrou com alguém dessa forma. Ele sempre era impedido por Hanabi, então ele nunca foi capaz de fazer coisas que um estudante normal faria. Até que Hasuiki chama Soma para eles começarem a se aquecer, e falando que após a aula eles também iriam treinar. E enquanto eles três compartilhavam um momento feliz juntos, alguém os observava do outro lado da cerca. Esse alguém era Hanabi, dizendo que finalmente o encontrou e fazendo uma expressão nada feliz. Com o festival escolar se aproximando, Hasuiki começa a treinar Soma e Yukishiro de forma rigorosa. O objetivo era derrotar aquele palhaço da outra classe que roubou a namorada de Hasuiki, e que logo largou ela para então namorar Hanabi. Mesmo o treino sendo rigoroso, Hasuiki tinha consciência de que não poderia deixá-los se machucarem, então ele era bem cuidadoso, dizendo para eles se aquecerem bem antes dos treinos para evitar lesões. E enquanto se aqueciam, Yukishiro, que parecia estar tendo dificuldades, de repente cai no chão, fazendo um som engraçado, e ver que Soma estava rindo dela
dela disfarçadamente deixa ela muito brava e envergonhada. E assim ela grita com ele, mandando ele parar de rir dela. E enquanto ela batia levemente em seu braço, Soma responde que não podia evitar, já que ela estava muito fofa. Ouvir isso deixa ela toda corada e ainda mais envergonhada. E então ela pergunta se Soma por acaso era a reencarnação do autor italiano chamado Casanova, o qual era conhecido por ser um sedutor de primeira. Mas Soma parece não ter entendido a referência, perguntando quem era esse Casanova, mas logo sendo interrompido por Hasuiki, que estava com uma expressão totalmente abalada, e chorando ele fala para eles pararem com essa palhaçada em sua frente, ainda mais agora que ele tinha acabado de perder sua namorada. Após isso, o treino seguia normalmente com Hasuiki marcando o tempo de Yukishiro, e enquanto ele dava dicas para ela, Soma fala em pensamentos que era claramente visível que Hasuiki é um ótimo membro do clube de atletismo, pois graças a ele tanto Soma quanto Yukishiro estão aos poucos melhorando seus tempos. Um tempo depois era hora de fazer uma pausa, e ver Yukishiro correndo em sua direção toda desajeitada faz Soma falar novamente o quão fofa ela é, e ela novamente o chama de Casanova, totalmente envergonhada, deixando Soma confuso e Hasuiki em crise por eles novamente começarem a agir como um casal apaixonado em sua frente, e implorando para eles pararem com isso, e logo depois se encolhendo em um canto com uma aura depressiva em sua volta, deixando Soma e Yukishiro preocupados. E após isso eles repetiram o mesmo treinamento todos os dias. E enquanto isso, Hanabi novamente voltou a aparecer diante de Soma. Ela permanecia sempre com uma cara de sono. Parecia que para ela era realmente difícil ter que acordar cedo. Soma fica surpreso ao olhar para ela toda desarrumada, já que não era de seu feitio sair de casa sem arrumar o cabelo. Até que ela acaba notando os olhares dele, então ela rapidamente se aproxima de Soma. E com aquele ar de superioridade, ela fala não acreditar que ele foi capaz de ignorar ela no outro dia, mas que foi fácil descobrir seus planos idiotas. E então ela manda Soma se preparar, pois ele terá que ver ela todos os dias a partir de agora. Mas Soma, com uma expressão calma, pergunta se ela irá aguentar acordar cedo todos os dias, falando também que ela estava totalmente descabelada e deixando Hanabi com vergonha, que logo se vira e começa a arrumar o cabelo, com o auxílio de um espelho que seu gado pessoal tinha na mochila especialmente para ela. Após isso, como se nada tivesse acontecido, Hanabi retoma a conversa, dizendo que nada disso importava, e que mais importante que isso, ela tinha ouvido por aí que Soma irá participar como âncora na corrida de revezamento. E Soma, de forma seca, responde que sim, perguntando o que ela tinha a ver com isso. A resposta fria dele deixa Hanabi totalmente irritada, e então ela fala para ele parar de responder ela dessa maneira rude, pois assim parecia que os esforços dela não valiam de nada para ele. E com uma expressão levemente decepcionada, ela fala em um tom baixo que não podia acreditar que isso estava acontecendo, mas logo depois ela aponta o dedo na direção de Soma, o deixando surpreso, e assim ela declara guerra contra ele, já que ele desobedeceu a ordem dela de não correr a sério na frente das outras pessoas. Agora ela não tinha outra escolha a não ser humilhar ele completamente, e então ela apresenta seu gado pessoal, dizendo que ele é o âncora da classe B e que ele será aquele que irá acabar com Soma. E assim Kirigaya começa a encarar Soma com uma expressão presunçosa, e num tom de deboche ele fala sentir muito, mas que Soma será completamente esmagado na frente de todos. Hanabi parecia estar confiante observando aquela cena, e após isso ela se despede de Soma, sorrindo de forma snob e desejando boa sorte em seus treinos. E enquanto via eles dois saindo do local sorrindo, Soma permanecia com uma expressão neutra. Era como se aquelas palavras deles nem tivessem afetado ele. Depois disso eles treinaram de manhã, de tarde e até mesmo durante os fins de semana. E os dias seguiram assim, com eles praticando o máximo possível. Alguns dias depois, seguidos de treinos intensos, eles finalmente haviam terminado de se preparar para o festival. E Yukishiro é a primeira a comemorar, gritando alto e se jogando no chão exausta. Após isso, os três sentam lado a lado e começam a olhar para o horizonte em silêncio, apreciando aquele momento de paz. Até que Yukishiro, com um sorriso no rosto, fala que amanhã será o grande dia. E Hasuiki fala que ela e Soma melhoraram bastante seus tempos e que com certeza conseguirão grandes resultados. Mesmo que o revezamento não seja um evento individual, Hasuiki fala que está certo de que Soma vencerá Kirigaya na disputa de âncoras. O motivo dessa certeza é que Soma já tem o talento natural, e somando isso com todos os dias de prática, Soma lapidou ainda mais esse talento. Soma, contente, agradece os elogios, mas comenta que se eles tivessem mais tempo, eles poderiam ter treinado com mais calma. E isso faz Hasuiki ficar emocionado por Soma pensar dessa forma mesmo tendo treinado tanto. E enquanto ele chorava de admiração, Soma e Yukishiro davam risada da situação. Até que Hasuiki chama a atenção deles, e então agradece por eles
eles terem aceitado seu pedido egoísta. E dessa forma ele revela que desde o dia em que sua ex o trocou por Kirigaya, ele não consegue dormir bem, já que pensamentos sobre aqueles dois vinham à sua mente. Mas que após eles começarem a treinar, Hasuki conseguiu manter o foco em ensiná-los e então finalmente conseguiu ter boas noites de sono. Ele não sabia como agradecê-los por isso. E o Kishiro fica corada com as palavras dele e assim ela responde que é ela quem deveria agradecer, pois graças a eles dois ela conseguiu melhorar muito. Soma aproveita e agradece também, dizendo que graças a eles os dias que passaram foram muito divertidos. As palavras de Soma parecem ter pegado ambos de surpresa, e tanto Hasuki quanto Yukishiro ficam admirados por um breve momento. Mas Hasuki então quebra o silêncio momentâneo, falando que graças a eles dois ele finalmente se sente melhor, mas que mesmo assim o ódio que ele sente por Kirigaya ainda não desapareceu. E isso faz Yukishiro lembrar de que viu Kirigaya na manhã anterior, e que ele mudou seu corte de cabelo para um corte idêntico ao cabelo de Soma, e que não somente o cabelo, mas Kirigaya mudou completamente seu modo de agir. Por algum motivo, Soma não parecia estar muito surpreso com essas notícias, já que conhece muito bem o modo de agir de Hanabi. Até que Hasuki responde que ele deve ter mudado seu corte de cabelo depois de conhecer Hanabi. Ele fala também que sua ex gostava do estilo antigo de Kirigaya e que talvez também tenha sido por isso que ele mudou. Após isso, Hasuki fala que Soma deve pensar que ele é um idiota por ainda amar ela mesmo tendo sido traído, e que ele poderia rir de sua cara se quisesse. E vendo que Soma permanecia em silêncio, Hasuki pergunta o motivo dele não estar rindo dele, e Soma responde que ninguém tem o direito de rir de um homem que é capaz de amar alguém de forma tão verdadeira, pois isso só significava o quão confiável Hasuki é. E o Kishiro fica impressionada com as palavras dele, e Hasuki, cobrindo o rosto, responde que Soma é realmente um cara legal, e então desde esse dia eles se tornaram grandes amigos, e para Soma eles foram os primeiros amigos de sua vida. Enquanto andavam, Yukishiro fala que a empatia de Soma é ainda maior do que ela pensava, e voltando sua atenção para ela, ele pergunta o porquê disso. Yukishiro responde que ver Hasuki daquele jeito fez os olhos dela encherem de lágrimas, mas que Soma conseguiu facilmente aliviar o clima, e de repente se aproximando do rosto de Soma, Yukishiro fala com uma voz energética que acha essa parte dele realmente encantadora. Mas quando ela nota o quão perto do rosto dele ela estava, ela fica totalmente corada e rapidamente se afasta envergonhada e se desculpando. E enquanto colocava as mãos no peito, Yukishiro revela que quanto mais ela descobre sobre a personalidade de Soma, mais ela acha ele incrível. Soma fica surpreso com as palavras dela e vendo sua expressão ele fica sem respostas. E enquanto falava em pensamentos que essa era a primeira vez que ele escuta algo assim, Soma fica corado, falando que era vergonhoso escutar palavras assim tão diretamente. E sorrindo ela responde que concorda com ele, mas que mesmo assim ela queria transmitir seus sentimentos para ele. Após isso o clima entre eles fica bem estranho e eles mal conseguiam continuar uma conversa, com ambos ficando tímidos e corados, mas desejando poder dar o seu melhor no festival amanhã, e então se despedindo. Mas ao se despedir de Yukishiro, Soma nota que havia algo diferente em seu coração, ficando confuso. À noite, deitado na cama, Soma não conseguia dormir. Sua cabeça estava sendo preenchida com lembranças das palavras que Yukishiro disse para ele durante o dia, e então ele começa a ficar aflito, dizendo para si mesmo que de jeito nenhum conseguirá dormir essa noite. Essa era a primeira vez que Soma sentia isso, mas ele ainda não tinha certeza de qual era esse sentimento. Na manhã seguinte, a turma de Soma já estava reunida e todos estavam certos da vitória, ansiando por ela. O outro lado também parecia estar convencido, e assim o dia do festival esportivo finalmente chegou. Com o início do festival esportivo, as provas começam. No cabo de guerra, a turma de Soma se classifica muito bem graças à força de Hasuki, que com uma expressão séria e extremamente focado liderava seus colegas à vitória. Os outros colegas não ficavam para trás, se esforçando o máximo em cada prova. Tudo estava dando certo para a turma de Soma. Yukishiro também tenta demonstrar sua utilidade na prova de arremesso, e sua fofura era impagável. E enquanto todos pulavam corda em grupo, Soma se prepara para ir até o local da corrida de revezamento. E ao mesmo tempo que ele se afastava, Hanabi o observava atentamente, até que Kirigaya chama sua atenção, dizendo estar ansioso para ver ela no concurso de líderes de torcida, e dizendo que a vitória deles já era garantida, graças à fofura de Hanabi. E quando ela faz uma expressão infantil perguntando se ele tinha certeza que a vitória seria dela, Kirigaya responde que ninguém terá chances contra ela, deixando Hanabi convencida de que já ganhou a disputa, e olhando para Soma com uma expressão presunçosa. Mas por outro lado, Soma parecia nem ter se dado conta de que ela estava ali. E assim finalmente chegou a hora do revezamento, e com o anúncio para os primeiros corredores se prepararem, Hasuki entra em cena, dizendo que correrá o mais rápido que puder e depositando sua confiança em Yukishiro e Soma para o resto do percurso. E então Yukishiro animada fala para eles três darem seu melhor, e após concordar, Hasuki se afasta, deixando Soma e Yukishiro confiantes. Na hora da largada, Hasuki permanecia sério e focado, e ao ouvir o sinal ele logo toma a liderança. A turma estava torcendo por ele
ele fervorosamente. E como um piscar de olhos, ele rapidamente termina a primeira etapa do percurso, entregando o bastão para o próximo corredor. E assim a corrida segue com todos torcendo a cada aluno que pegava o bastão. Até que Yukishiro começa a ficar nervosa, pois já estava quase chegando em sua vez de correr. Mas Soma tranquiliza ela, dizendo para ela correr como eles praticaram e que tudo dará certo. E após isso ela pede para Soma dar a mão para ela. E quando ele estende a mão, ela a agarra com força. E então agradece, dizendo que isso dará a ela toda a confiança de que ela precisa. Mas Soma, por outro lado, permanecia confuso com aquilo. Yukishiro tenta ao máximo controlar seu nervosismo respirando fundo. E quando o corredor se aproxima, ela se prepara para receber o bastão. E ao pegá-lo, ela dispara a toda velocidade, deixando Soma intrigado. E enquanto ela se esforçava ao máximo, Hasuki permanecia na torcida, dizendo para ela se lembrar do treinamento. Ela permanecia correndo ao mesmo tempo que todos torciam por ela. Mas seu fôlego estava no limite e ela começa a ofegar de exaustão. Até que a voz de Soma ecoa por toda a pista, encorajando e torcendo por ela. Ouvir a voz dele faz Yukishiro recuperar o fôlego, e assim ela consegue completar o percurso e entregar o bastão para o próximo corredor. E enquanto todos permaneciam na torcida, Soma parecia estar surpreso com algo. Até que de repente Yukishiro chama por ele toda ofegante. E ao mesmo tempo que ele parabenizava ela por ter conseguido, ela fala que mesmo estando bem longe, ela conseguiu escutar a voz de Soma torcendo por ela. E que isso fez ela ganhar a força que precisava para continuar, parecendo até mesmo um milagre. E então ela fala que fará o que puder para animar ele quando for sua vez de correr. Até agora o bastão foi passando de mão em mão, começando por Hasuki e chegando até Yukishiro. E agora, como âncora, a responsabilidade de Soma é enorme, e ele está decidido a dar o seu melhor pelo bem de todos. A corrida de revezamento seguia e o bastão era passado de corredor para corredor. Até agora a turma B de Kirigaya está em primeiro lugar com grande vantagem. Já a turma de Soma está em terceiro lugar e brigando pelo segundo. E enquanto Soma observava a situação, Kirigaya, com atitude de deboche, pergunta qual era o motivo da classe A estar indo tão mal, sendo que eles têm vários alunos do clube de atletismo nela. E então ele zomba de Hasuki, dizendo que desde o momento em que sua namorada deu um pé na bunda dele, seu tempo só tem piorado. E se exibindo, ele fala que não importa o quanto Soma e os outros tentem, eles nunca irão vencer dele, seja no atletismo ou no amor. Mas Soma nem liga para suas ameaças vazias e ainda avisa que já era a vez de Kirigaya correr, deixando ele desnorteado. E assim Kirigaya pega o bastão, confiante de que a vitória já era sua, e lambendo os lábios ele dispara, mantendo sua expressão presunçosa de sempre e deixando Soma sem nenhuma reação. Por outro lado, o corredor da turma A estava bem atrás, e ao mesmo tempo que os outros âncoras recebiam o bastão, ele começava a ficar aflito, até que seu colega finalmente aparece e entrega o bastão para ele. Ao pegar o bastão, Soma faz uma expressão extremamente séria, ficando 100% focado. E como as coisas tinham chegado a esse ponto, a única coisa que ele podia fazer é correr exatamente como treinou com Hasuki. E como se fosse o próprio vento, Soma dispara, rapidamente assumindo o segundo lugar e prestes a alcançar o exibido em sua frente. Somente chegar em primeiro lugar não era o suficiente. O objetivo é acabar completamente com aquele cara. Ao ver todos espantados, Kirigaya decide olhar para trás, e ver Soma na sua cola deixa ele aterrorizado e confuso de como ele foi capaz de fazer isso. Sem tempo para reação, Soma ultrapassa Kirigaya com a maior facilidade do mundo, deixando o mesmo incrédulo de que aquilo estava realmente acontecendo. Na verdade, todos estavam surpresos com as capacidades de Soma, ao mesmo tempo que ele cruzava a linha de chegada garantindo o primeiro lugar. E após ele garantir a vitória da classe A, todos se aproximam dele o parabenizando. E então seus colegas erguem ele em comemoração, deixando Soma confuso. Ao olhar para o lado, ele nota Yukishiro e Hasuki olhando para ele com expressões admiradas. Ver aqueles dois felizes deixa Soma com a sensação de dever cumprido, e então ele decide aproveitar o momento, sendo balançado por seus colegas. Mas Hanabi, por outro lado, não estava nada feliz vendo aquela cena. Após a corrida, do lado vencedor, Soma era parabenizado e agraciado por seus colegas. Mas por outro lado, Kirigaya, que permanecia incrédulo com a derrota, é tratado como lixo pelos outros, que falam inclusive que a derrota dele foi merecida, já que ele tem uma personalidade nojenta e se acha melhor que todos os outros. E observar Kirigaya completamente derrotado e Soma com a mesma expressão de sempre deixa Hanabi ainda mais irritada com toda essa situação. Ver ela com aquela expressão faz Soma falar consigo mesmo que imagina o quão frustrada ela deve estar por seu plano ter falhado miseravelmente. O objetivo de Soma era vencer Kirigaya para vingar Hasuki. Ele não queria causar nenhum mal-entendido ou fazer alguém pensar que ele só fez isso para irritar Hanabi. Após arrumar as coisas do festival, Hasuki fala para eles se encontrarem na estação mais tarde. O motivo disso era porque ficou combinado que a classe de Soma irá fazer
fazer uma festa para celebrar a vitória da turma. Soma jamais imaginou que seria convidado para sair com o pessoal da escola. E como ele nunca havia sido convidado antes, ele nem sabia como agir. Mas enquanto ele estava preso em seus pensamentos, Yukishiro chama por ele. E então ela pede para ele passar na sala de aula após trocar de roupa. E isso faz ele lembrar que ela também convidou ele para ir junto com ela na festa da turma. Como todos convidaram, ele não tinha outra opção a não ser ir na festa. Então ele responde que sim para a pergunta de Yukishiro e fala que precisava pegar sua mochila, fazendo ela falar para eles se encontrarem na sala de aula. Mas enquanto eles conversavam, Soma de repente ouve a voz de Hanabi conversando com Kirigaya. E quando ela pergunta por que ele chamou ela até ali, ele se desculpa por ter perdido no revezamento, dizendo que não estava se sentindo bem. Soma não queria que Hanabi visse ele, então ele logo pega o braço de Yukishiro e puxa ela para eles se esconderem. Ser pressionada contra a parede por Soma deixa Yukishiro extremamente corada, até que Soma explica que não queria ser visto por aqueles dois. E Yukishiro, ainda aflita, começa a falar alto que não seria nada legal ter que encarar a pessoa que você acabou de destruir completamente na área que ela se destaca. Mas Soma pede para ela fazer silêncio, falando em pensamentos que não era o Kirigaya que incomodava ele, mas sim Hanabi. E enquanto os dois faziam silêncio, Kirigaya novamente se desculpa, falando que queria poder ter mostrado suas boas qualidades para Hanabi, mas que hoje foi um dia em que ele não estava em suas melhores condições, e que por conta de seu corpo estar pesado, ele não conseguiu usar toda a sua energia, mas logo voltando a se vangloriar, dizendo que jamais usaria toda a sua energia numa competição escolar normal, e revelando que está guardando suas energias para as preliminares do interescolar que está se aproximando. Mas Hanabi o interrompe, perguntando em um tom agressivo sobre que tipo de porcaria ele estava falando, deixando Kirigaya surpreso. E então, com um ar de superioridade, Hanabi fala que não dava a mínima para isso e que ele é uma vergonha. E quando ele chama ela por seu nome, ela manda ele parar de chamar ela como se parecesse que eles são íntimos. E então ela fala que o papel dele em seu plano acabou. Kirigaya fica confuso, pois em sua cabeça ele era seu namorado. Mas Hanabi responde que nunca mencionou nada desse tipo. Ele então fala que eles têm andado juntos todos os dias e que até mesmo deram as mãos. Mas Hanabi começa a rir de sua cara, perguntando desde quando só isso era motivo para ele se autodeclarar namorado dela. Após isso, ela fala que era vergonhoso ter que passar por esse tipo de mal-entendido, e que pelo jeito os músculos de Kirigaya roubaram todos os nutrientes necessários para que seu cérebro se desenvolvesse corretamente. E como se não bastasse, ela pede para ele parar de bancar o ridículo, pois ele é alguém completamente sem valor, e ela jamais cogitaria namorar alguém como ele. E só tem uma pessoa nesse mundo inteiro que serve para ser seu namorado. Confuso, Kirigaya pergunta o que ela queria dizer com isso, mas Hanabi responde que não era de sua conta. E assim ele entra em colapso, dizendo que irá corrigir suas falhas e pedindo para ela não abandonar ele, pois ele até mesmo cortou seu cabelo para se adequar aos gostos dela. Mas de nada adianta, e Hanabi responde que nunca pediu para ele fazer isso, e que além de inútil, ele ainda queria uma recompensa por algo que ela nem sequer pediu. Para terminar, ela fala que Kirigaya é realmente deplorável e que ela não precisava de alguém como ele, mandando ele nunca mais aparecer em sua frente e por fim agradecendo por nada, fazendo Kirigaya chorar e implorando para ela reconsiderar. Mas com um olhar de desprezo, Hanabi pergunta por que ele ainda não tinha desaparecido de sua frente, fazendo ele ficar em choque e após isso correr para longe. E assim ela volta sua atenção para Soma, perguntando o que ele estava fazendo ali parado e escondido. E depois de olhar para Yukishiro, Soma decide encarar Hanabi, assim finalmente ficando de frente com ela.